Em meio à escalada no Oriente Médio, os Estados Unidos aprovam 2,2 bilhões em armas para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Na sexta-feira, 11 de 10 de 2024, o governo Biden aprovou a venda de bilhões de dólares em armas para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, em uma nova demonstração de apoio a 12 aliados que são cruciais para Washington contra o Irã e seus aliados à medida que o conflito se intensifica no Oriente Médio. De acordo com a Bloomberg, o Departamento de Estado notificou o Congresso que aprovou a venda de mísseis 2 Hellfire e Sidewinder, juntamente com munição de artilharia, tanques e metralhadora para a Arábia Saudita, em um acordo avaliado em mais de 1 bilhão. O órgão também informou aos legisladores de que aprovou a potencial venda de sistemas de foguetes guiados GMLRS, mísseis ataques de longo alcance, treinamento e suporte para ambos os sistemas, em um acordo avaliado em até 1,2 bilhão para os Emirados Árabes Unidos. Segundo a mídia, a menos que o Congresso faça algum movimento para bloquear as vendas propostas, os contratantes e os países receptores podem começar as negociações sobre os contratos, que podem ficar aquém dos máximos aprovados. A RTX fabrica o míssil Sidewinder. Todas as outras armas são feitas para Lockheed Martin. Em agosto, o presidente Joe Biden suspendeu os limites à venda de armas para Riad, como uma forma de pressionar os sauditas a encerrar sua guerra contra os Houthis no Iêmen. Ao mesmo tempo, Washington busca fechar um acordo entre o reino e Israel para a retomada das relações diplomáticas, na procura por esses laços que foram enfraquecidos com a guerra entre Israel e Hamas, mas não totalmente esquecidos. A administração Biden vem abrindo concessões maiores das que defendia no começo do governo em relação à Arábia Saudita. Base de defesa antimista dos Estados Unidos na Polônia serve para destruir mísseis russos, diz o Ministério das Relações Exteriores polonês. A base de defesa antimista dos Estados Unidos em Rydzikowo, Polônia, foi projetada para destruir não apenas mísseis iranianos, mas também russos, admitiu o ministro das Relações Exteriores polonês Radoslaw Sikorski no podcast da rádio Rebeliante, nesta sexta-feira, 11 de 10 de 2024. Nas próximas semanas abriremos finalmente a base do escudo antimísseis em Rydzikowo, perto de Slupsk. Esta é a base que concordamos com os Estados Unidos durante as negociações. Assegurei que esses mísseis também pudessem abater mísseis russos voando em direção à Polônia, e não apenas mísseis iranianos voando em direção aos Estados Unidos, disse Sikorski. Ele disse que o Washington mudou o conceito e que a base será inaugurada em breve. A base de defesa antimísseis americana em Rydzikowo, localizada a 165 km da fronteira russa, consiste em um radar AN/SPY e lançadores MK-41V, LS, míssil antibalístico SM-3, Standard Missile 3. Em maio, o Pentágono relatou a conclusão de um contrato entre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a empresa de indústria de defesa americana Northrop Grumman por 49 milhões para criar um sistema de controle de combate integrado para a defesa aérea e de mísseis para a Polônia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos relataram regularmente que o sistema de defesa de mísseis que está sendo implantado na Polônia não é apenas direcionado contra a Rússia, mas supostamente destinado à proteção contra mísseis iranianos. O propósito do treinamento da OTAN é uma guerra nuclear na Europa, diz analista russo. O objetivo dos exercícios nucleares da OTAN é a preparação para uma guerra nuclear limitada na Europa, com ataques de bombas aéreas nucleares táticas dos Estados Unidos para aviões das forças aéreas nacionais da OTAN em alvos na Rússia, disse Igor Korotchenko, editor-chefe da revista russa Nationalnaya Oborona Defesa Nacional. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, anunciou na quinta-feira, 10 de 10 de 2024, que os exercícios nucleares anuais da aliança Steadfast começarão na segunda-feira, 14 de 10 de 2024. As manobras ocorrerão principalmente na Inglaterra, Mar do Norte, Bélgica e Holanda. Os exercícios envolvem a prática de procedimentos relacionados com a transferência de instalações de armazenamento para a Força Aérea de vários estados membros da OTAN.
de bombas nucleares táticas americanas B-61-13 armazenadas em aeródromos de vários países da OTAN e sob controle americano na simulação de um conflito nuclear com a Rússia, uma guerra nuclear limitada na Europa. As bombas aéreas são transferidas para as forças aéreas nacionais dos países membros da OTAN envolvidos, explicou Korotchenko. De acordo com ele, os exercícios incluirão a aquisição de tarefas de combate e planos de ataque contra instalações do território russo ao longo de toda a sua fronteira com os países da OTAN. Todos esses procedimentos têm um objetivo, uma guerra nuclear limitada na Europa, com o uso de ataques reais usando armas nucleares táticas dos Estados Unidos por aviões das forças aéreas nacionais dos países da OTAN em alvos no território da Rússia, diz Korotchenko. Ao mesmo tempo, o analista acredita que no caso de um ataque real com armas nucleares táticas dos Estados Unidos no território da Rússia, mesmo pelas mãos dos aliados europeus dos Estados Unidos, um ataque nuclear limitado deve ser realizado no território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos posicionarão sistemas de defesa antimísseis THAAD em Israel, diz mídia hebraica. Os Estados Unidos estão prontos para colocar seus sistemas de defesa antimísseis THAAD em Israel, de acordo com o relatório do canal 12 da rádio do Exército Israelense. Segundo as mídias, o Exército Israelense está preparando uma retaliação ao recente ataque de mísseis iranianos. O posicionamento do THAAD vem, então, como forma de apoio dos Estados Unidos, principal financiador da nação hebraica. Em 1º de outubro, Irã lançou um ataque massivo de mísseis contra Israel. O Exército Israelense relatou aproximadamente 180 mísseis balísticos disparados, a maioria dos quais foi interceptada. De acordo com o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, o ataque foi uma retaliação pelas mortes do secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, do chefe do Bareal político do Hamas, Ismail Haniyeh, e do comandante das forças Quds, Abbas Nilfor Shah. Teherã alega que os mísseis atingiram alvos militares israelenses, incluindo a base de Nevatim. As autoridades israelenses descreveram os danos como mínimos e prometeram um ataque retaliatório. O que é o THAAD? Pergunta. Denominado de Terminal de Defesa Aérea para Grandes Altitudes, THAAD, na sigla em inglês, o TED. O sistema foi projetado para interceptar mísseis balísticos de curto, médio e intermediário alcance na fase terminal de voo, isto é, na reentrada ou descida. Seu veículo lançador carrega até 8 interceptadores, podendo abater mísseis a 200 km de distância e com altitude de 150 km. O THAAD, ou TED, não carrega nenhum explosivo em si, sendo dependente de energia cinética do impacto para destruir o míssil. Até agora, o sistema de defesa antimíssil foi posicionado em poucas localizações, como Turquia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, em territórios extracontinentais dos Estados Unidos, como Havaí e Guam. Autoridades americanas dizem que Israel reduziu seus alvos para atacar o Irã, diz mídia dos Estados Unidos. Autoridades norte-americanas acreditam que Tel Aviv restringiu seus alvos em infraestrutura militar e energética iraniana, que prometeu ser sua resposta ao ataque do Irã realizado em 1º de outubro. De acordo com a NBC News, não há indício de que Israel atacará instalações nucleares ou realizará assassinatos. Mas autoridades americanas enfatizaram que os israelenses vão tomar uma decisão final sobre como e quando agir. A região está tensa, aguardando a resposta israelense ao bombardeio de mísseis iranianos lançado em 1º de outubro, que o Irã disse ter sido em resposta à invasão de Israel no Líbano e ao assassinato de seus aliados, incluindo Ismail Haniyeh, do Hamas em Teherã, e o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute. Israel compartilhou mais informações com os Estados Unidos sobre a retaliação, mas eles retiveram muitos detalhes por questão de segurança operacional, disseram as autoridades. As autoridades americanas e israelenses afirmaram que uma resposta poderia ocorrer durante o feriado de Yom Kippur, entre 11 e 12 de outubro, porém fontes citadas pela mídia enfatizaram que não tem informações que indiquem que a resposta virá hoje, 12 de 10 de 2024. No entanto, admitiram que Israel não compartilhou um cronograma específico com eles e não está claro se o governo israelense já concordou com o secretário de Defesa norte-americano, John Alt, falou com seu colega israelense, Yoav Gallant, ontem, 11 de 10 de 2024, à noite, eles discutiram traços gerais sobre uma resposta israelense. No entanto, não está claro se Gallant forneceu detalhes concretos, relata a mídia. Autoridades dos Estados Unidos continuam a pedir ao governo israelense que torne sua resposta proporcional, mantém-se em alvos militares e evitando instalações de petróleo e gás nucleares. O ataque do Irã causou poucos danos em Israel, ressaltou a mídia norte-americana. Nesta semana, os países do Golfo pressionaram Washington para impedir que Israel ataque instalações petrolíferas do Irã, uma vez que estão preocupados com a possibilidade de suas próprias instalações petrolíferas serem atacadas pelos aliados de Teherã, caso o conflito se agrave, disseram 3 fontes do Golfo a Reuters. Rússia atinge infraestrutura de energia que sustentava o complexo militar industrial na Ucrânia. A
As unidades do agrupamento de tropas russas 360 repeliram no último dia 7 contra-ataques da Ucrânia. O adversário perdeu até 490 militares, um abuseiro D-20, um canhão Rapira. Relato do Ministério da Defesa da Rússia. A aviação, artilharia e unidade de drone da Rússia atingiram a infraestrutura da energia ucraniana, que é abastecer o complexo militar industrial da Ucrânia. Informa a defesa russa. Além disso, foram atingidos o contingente e o equipamento militar ucraniano em 146 áreas. Agrupamento de tropas russas da parte oeste atingiu o contingente e equipamentos militares de 6 brigadas ucranianas, tendo repelido 2 contra-ataques. O exército de Kiev perdeu até 465 militares, um abuseiro M114, uma peça de artilharia propulsada Gvozdika, um canhão L-119 de produção britânica e 3 depósitos de munições. Segundo detalhe comunicado, unidades do agrupamento de tropas russas Jung destruíram 6 depósitos de munições das tropas ucranianas. O adversário perdeu até 640 soldados, um veículo de combate de infantaria, uma peça de autopropulsada de artilharia Archer de produção sueca, um obuseiro M777 foram destruídos também 6 depósitos de munições, por sua vez. Os meios de defesa antiaérea da Rússia derrubaram 11 projetos de sistema Himmels fabricados nos Estados Unidos, 125 drones de asa fixa. O exército russo repeliu em um dia 5 contra-ataques das forças ucranianas perto de Lyubimovka, Tostlung e Noviavanovka, na região de Kursk. O adversário perdeu até 60 militares. As forças armadas da Ucrânia perderam na região de Kursk mais de 400 combatentes, 18 veículos blindados, incluindo 6 tanques e 7 soldados ucranianos foram capturados. Relatou o Ministério da Defesa da Rússia que os combates na direção de Kursk, as perdas de Kiev ultrapassaram 22,3 mil combatentes. As forças ucranianas perderam até 140 soldados, 11 carros e um depósito de munições na área de responsabilidade do agrupamento de tropas Vostok Leste, disse o Ministério. O Ocidente está sacrificando sua economia e prontidão militar para apoiar a Ucrânia, diz analista. A guerra por procuração da Ucrânia na Ucrânia trouxe à luz as fraquezas dos exércitos ocidentais, enquanto os Estados Unidos e seus aliados têm dificuldades para continuar armando Kiev. Os Estados Unidos e seus aliados europeus estão destruindo suas próprias forças armadas e economias para lutar uma cruzada cada vez mais fútil contra a Rússia, de acordo com o jornalista sérvio americano Nebojša Malik. O analista conversou comentando sobre a guerra por procuração em curso na Ucrânia, à medida que os eleitores dos países ocidentais se voltam cada vez mais contra o esforço quixotesco. O entusiasmo pela Ucrânia na América está quase acabando depois desses dois furacões, dos danos desastrosos que eles causaram, do fato que levou uma semana para alguém perceber que a Carolina do Norte e o Tennessee estão enfrentando inundações bíblicas, disse Malik. Esse é basicamente um ambiente na América que eu posso ver aqui. Não mais nem um centavo a mais para a Ucrânia. O Pentágono está recorrendo aos seus estoques de armas tanto quanto pode, afirmou o analista. Não é uma questão de, enviem tudo. Eles estão enviando tudo. Isso é tudo que podem dispensar. 10 dias atrás, quando os iranianos dispararam todos esses mísseis contra Israel, aparentemente os navios dos Estados Unidos que estavam estacionados lá dispararam 12 interceptadores. Não com muito efeito, pelo que eu pude ver. E acontece que essa é toda a produção anual. Eles estão fazendo 12 mísseis por ano. Então é como se tivessem algo para enviar. Então, não é como se tivesse 12 mísseis por ano. Então, não é como se tivessem algo para enviar. Eles já estão pegando as armas do arsenal dos Estados Unidos, disse o jornalista. Os planejadores militares ocidentais também não estão acostumados a travar uma guerra em larga escala contra um oponente formidável como a Rússia. Um fato taticamente admitido quando o exército dos Estados Unidos iniciou uma reestruturação maciça este ano para se preparar para uma possível guerra contra a China no Teatro do Pacífico. As forças armadas ocidentais têm se concentrado recentemente em estratégias de contra-insurgência contra as forças de resistência no Oriente Médio. A Rússia, entretanto, provou ser capaz de se adaptar rapidamente, enviou a sua operação militar especial, mesmo que os Estados Unidos e países europeus, como a Inglaterra, a Alemanha, enviem para Kiev seus equipamentos de última geração. A maioria das pessoas no Ocidente não pode sequer conceber esta escalada intensidade de guerra, afirmou Malik que as forças armadas ocidentais não foram construídas para isso. Se houver um conflito direto com a OTAN, ele se tornará imediatamente nuclear, todos sabem disso. Enquanto isso, os países europeus estão enfrentando as consequências do foco quase obcecado de seus líderes na guerra com a Rússia. Eles estão literalmente sugando a pouca energia econômica que existe na Europa, disse Malik sobre a aliança da União Europeia e da OTAN. Suas próprias populações estão ficando mais pobres a cada dia. Há uma crise energética acontecendo, há uma crise industrial acontecendo, sua produção industrial é inexistente, explicou ele.
Estados Unidos esgotam estoque de mísseis no Oriente Médio, deixando o arsenal vulnerável contra a Rússia e China. A Marinha dos Estados Unidos está disparando mísseis no Oriente Médio a uma velocidade alarmante, mais rápido do que eles podem ser substituídos, de acordo com informações do The National Interest. A preocupação é a taxa na qual mísseis do sistema de defesa como SM-3, SM-2 e SM-6 estão sendo usados em operações recentes, o que está esgotando os estoques dos Estados Unidos a um ritmo que supera a capacidade de reposição. Essa situação levantou alertas tanto no Pentágono quanto no Congresso. Com a intensificação dos conflitos na região, os destroyers de mísseis guiados dos Estados Unidos têm atuado de maneira intensa, principalmente no uso de mísseis interceptadores para proteger Israel de ataques iranianos. Esses mísseis, como o SM-3, são fundamentais para a defesa aérea dos aliados dos Estados Unidos, mas o número de disparos em operações recentes gerou uma preocupação sobre a capacidade de manter os estoques em níveis adequados. Segundo o The National Interest, o uso de mísseis está ultrapassando a produção anual, que hoje é de apenas algumas dezenas. Com um ano de produção sendo utilizado em questão de dias, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão enfrentando uma situação crítica. O alerta maior é que, com foco nos conflitos no Oriente Médio, os Estados Unidos podem estar se despreparando para enfrentar um potencial conflito com uma grande potência como a Rússia ou a China. Analistas destacam que, enquanto os Estados Unidos se envolvem em mais operações no Oriente Médio, a taxa de uso de mísseis supera a da reposição, o que pode deixar o país vulnerável a uma guerra de larga escala. Brian McGrady, oficial naval aposentado especialista em segurança, declarou ao The National Interest: estamos muito abaixo das taxas de produção para dar suporte a um conflito de alto nível. A situação já fez com que o secretário da Marinha, Carlos Del Toro, solicitasse mais mísseis ao Congresso para ele o cenário de intensificação de conflitos no Oriente Médio. E o objetivo de dissuasão no Indo-Pacífico contra a China exige um reforço significativo dos estoques de munições como o SM-3. No entanto, com a capacidade atual de produção, pode levar tempo até que os Estados Unidos consigam repor seus estoques adequadamente. Porta-aviões chineses raramente vistos juntos são flagrados em imagens de satélite e liga sinal de alerta nas Filipinas. Uma imagem de satélite capturou dois porta-aviões chineses, os Liaoning e o Shandong, atracados juntos no mar da China Meridional. Algo raro de se ver. Esses navios, os dois mais poderosos do país, chegaram à base naval de Sanya, na ilha de Hainan. Depois de realizar exercícios militares na região, a imagem foi obtida pela empresa Black Sky, especializada em inteligência espacial e divulgada pelo site Business Insider. As redes sociais também comentaram essa cena em comum de dois porta-aviões chineses lado a lado. O Liaoning é o primeiro porta-aviões da China. Ele foi originalmente um navio inacabado da antiga União Soviética. A China comprou nos anos 90 e transformou em um porta-aviões. Ele entrou em serviço em 2012, mas foi considerado pronto para combate em 2016. O design do Liaoning é semelhante ao único porta-aviões da Rússia, o Admiral Kuznetsov. Já o Shandong é o primeiro porta-aviões construído inteiramente na China, sendo uma versão melhorada do Liaoning. Ele foi comissionado em 2019, com capacidade maior, especialmente para transportar mais aviões de combate J-15, que são usados pela China em seus porta-aviões. Esses dois porta-aviões são os antecessores de um terceiro navio chinês, o Fujian, que ainda não está em serviço, mas está passando por testes. O Fujian é mais avançado, com um sistema de lançamento de aviões por catapulta semelhante aos dos modernos porta-aviões dos Estados Unidos. Antes de atacarem juntos, o Liaoning e o Shandong estavam operando em diferentes regiões. O Liaoning realizou exercícios no Pacífico Ocidental em setembro, enquanto o Shandong participou de manobras no mar da China Meridional no final de setembro. Ainda não se sabe se os dois porta-aviões vão realizar operações conjuntas. Esses exercícios navais chineses aconteceram em um momento de tensão crescente na região, especialmente com as Filipinas. A China tem atacado barcos filipinos em áreas disputadas, como no Scarborough Shoal, o que gerou diversos confrontos nos últimos meses. A guarda costeira chinesa, usando navios civis, tem lançado jatos d'água até colidindo embarcações filipinas. Nesta semana, as Filipinas acusaram a China de usar novamente canhões de água contra os seus barcos que levavam suprimentos para pescadores na região disputada. Israel usou munições dos Estados Unidos recente ao ataque a Beirute, relata a mídia. Israel usou munições Gedan
feitas pelos Estados Unidos no ataque à capital libanesa em Beirute na quinta-feira, 10 de 10 de 2024, informou o jornal The Guardian, citando a análise dos estilhaços encontrados. O The Guardian encontrou na tarde de sexta-feira, 11 de 10 de 2024, fragmentos de uma munição americana de ataque direto JDAM nos escombros de um prédio de apartamentos desabado. Aponta a publicação. O fragmento da arma foi verificado pela Divisão de Crise, Conflito e Armas do Human Rights Watch e por um ex-técnico em bombas militar americano. O padrão do parafuso, sua posição e a forma de fragmento do fragmento são consistentes com as aletas da cauda de um JDAM ou JDAM feito nos Estados Unidos, um kit de orientação para munições lançadas por A da série MK-80, disse Richard Hay, pesquisador sênior na divisão de crise, conflitos e armas da Human Rights Watch, depois de observar uma fotografia do fragmento. De acordo com ele, o uso de tais armas em áreas densamente povoadas coloca civis em risco grave. Na noite da quinta-feira, 10 de 10 de 2024, aviões israelenses atingiram Ras al-Naba, um bairro central na capital libanesa. Segundo o Centro de Emergência do Ministério da Saúde libanês, 22 civis foram mortos e 117 feridos. Próximo do cenário operativo real, Marinha do Brasil testa sistemas marítimos não tripulados pelo segundo ano consecutivo. Equipamentos buscaram minas e simulacros com mais precisão em altas velocidades. A Marinha realizou de 7 a 11 de outubro a Operação Minex no litoral de Salvador. Os principais objetivos dessa operação foi realizar exercício militar com caça-minas e ferraduras mecânicas, a fim de aprimorar o adestramento das unidades participantes e apoiar os testes operacionais de sistemas marítimos não tripulados em desenvolvimento na Força Naval Brasileira. Um deles é o VSNT, veículo de superfície não tripulado, operado a partir da corveta Caboclo e de terra. O veículo realizou busca e localização de minas e simulacros com um sonar Sindescan da base de hidrografia da Marinha em Niterói. Os dados iniciais foram transmitidos à equipe do Instituto de Pesquisa da Marinha do Brasil, responsável pela operação do LAUV, veículo submarino autônomo, que identificou os objetos encontrados pelo VSNT, confirmando sua classificação. O LAUV foi adquirido como parte do projeto de veículo submarino autônomo no Instituto de Pesquisa da Marinha do Brasil, que tem o objetivo de desenvolver veículos autônomos em apoio às operações de contramedidas de minagem. Segundo o capitão da corveta, o engenheiro naval Emerson Coelho Mendonça, uma vez lançado, o LAUV opera um plano de missão pré-programado, derrota, profundidade, velocidade e pontos de interesse, pois utiliza o sistema de navegação GPS inercial para ajustar sua posição enquanto submerso. No exercício militar, o LAUV foi programado para se deslocar até tais coordenadas e, utilizando seu sonar e câmera, pode mapear e confirmar a existência de minas submersas. Esses dados são relevantes para a neutralização das minas. O emprego desse veículo representa um marco no desenvolvimento das capacidades autônomas de defesa submarina para a Marinha do Brasil, além de ser a primeira vez que o veículo foi utilizado no país nesse tipo de missão. O sucesso do exercício Minex 24 demonstra o potencial de operações futuras com sistemas marítimos não tripulados em missões de alta complexidade. A Minex também foi uma oportunidade para o Centro de Análise de Sistemas Navais apresentar o console de imagens táticas em realidade aumentada. Para sua utilização foram instaladas câmeras de alta resolução cedidas pela empresa Intelbras em postos da área marítima e no VSNT. No entorno do 2º Distrito Naval, a integração mostra a capacidade de monitorar o espaço marítimo de interesse, aumentando a consciência situacional marítima e agilizando a tomada de decisão. No geral, os exercícios realizados foram lançamento real de minas marítimas sem cargas, explosivos, operações de mergulho, desativação de minas navais, refutação de minas, operação de minagem, varredura mecânica e imageamento da área de produção. Segundo o contra-almirante de engenheiro naval Alexandre de Vasconcelos Siciliano, a capacidade de testar e operar dois sistemas não tripulados, um de superfície e outro submarino, próximo do cenário operativo real, demonstra que os projetos avançam de forma satisfatória. Além da corveta Caboclo, também participaram os navios Varredura, Atalaia e Araçatuba, o navio hidrográfico Balizador Tenente Boanerges e o aviso de Patrulha Dourado e lanchas da Capitania dos Portos da Bahia. Exército português revoluciona a defesa com o poderoso Vantac ST-5 blindado de 5 metros, 10 toneladas, 245 cavalos, tem surpreendido as forças armadas ao redor do mundo.
O Uro Vantac ST5 é um veículo blindado de última geração que tem revolucionado as operações militares do exército português e de outras forças armadas ao redor do mundo. Desenvolvido na Espanha, este robusto blindado é conhecido por sua resistência e desempenho superior em terrenos hostis. Com 5 metros de comprimento e um peso impressionante de 10 toneladas, o veículo foi projetado para enfrentar os desafios mais extremos, sendo uma peça fundamental para as missões militares no exterior. Equipado com um potente motor diesel de caminhões, o Uro Vantac ST5 oferece uma potência de 245 cavalos, combinado com a transmissão automática de 6 velocidades e tração integral. Graças ao seu design moderno e altamente eficiente, o veículo é capaz de atingir uma velocidade máxima de 100 km por hora e oferece uma autonomia de 500 km, ideal para longas operações em regiões de difícil acesso. Além disso, a construção robusta permite que ele enfrente obstáculos e terrenos desafiadores com facilidade, garantir a segurança e a eficiência das operações militares. O governo português investiu aproximadamente 60 milhões de euros na aquisição de 39 unidades do Uro Vantac ST5, reconhecendo a importância de um veículo com essas características para as Forças Armadas. O blindado é uma máquina de combate que representa uma batalha estratégica em missões de paz e segurança no exterior, atendendo às demandas de uma operação militar moderna. Com sua alta resistência, ele se tornou um ativo valioso para garantir a proteção e a mobilidade das tropas em ambientes de alta periculosidade. Além de sua força bruta, o Uro Vantac ST5 surpreende pelo conforto que oferece aos ocupantes, mesmo em situações de combate. Equipado com bancos especialmente projetados, esse blindado proporciona uma experiência de condução relativamente confortável, levando em consideração seu tamanho e peso. O sistema de suspensão e a resistência dos materiais utilizados no interior do veículo garantem que, mesmo em terrenos acidentados, os ocupantes estejam bem protegidos e confortáveis durante longas jornadas. O fato de o exército português utilizar o Vantac ST5 em diversas operações militares no exterior ressalta sua eficiência em cumprir com as mais exigentes missões. Este blindado cumpre as expectativas em termos de mobilidade e resistência, se destaca por sua capacidade de operar em terrenos adversos, com áreas montanhosas ou com condições climáticas extremas. Sua tração integral e sistema de diferenciações e travões de disco permite que ele se mova com agilidade, tornando um recurso imprescindível para missões de patrulhamento e combate. Com um design que combina potência e inovação, o blindado do Exército é mais do que um simples veículo militar. Ele representa o futuro das operações de defesa, onde tecnologia avançada e desempenho superior são indispensáveis para garantir o sucesso das missões, seja em missões internacionais ou na proteção do território português. O Vantac ST5 continuará a desempenhar um papel central nas operações das Forças Armadas Portuguesas, destacando-se como um símbolo da força e modernidade. Assim, o Exército Português fortalece suas capacidades operacionais, investindo em equipamentos que combinam o desempenho técnico, segurança e conforto. O Uro Vantac ST5, com sua autonomia de 500 km, velocidade máxima de 100 km por hora, é o exemplo perfeito de um veículo preparado para os desafios do campo de batalha moderno, pronto para garantir a segurança nacional e o sucesso das missões militares no exterior. Comércio entre Rússia e Brasil atinge mais de 1 bilhão pelo 6º mês consecutivo. O intercâmbio comercial entre Moscou e Brasil ultrapassou 1 bilhão em setembro, superando a cifra bilionária pelo 6º mês consecutivo, mostrou uma análise de dados do Serviço Estatístico Brasileiro. Nos últimos meses, os principais produtos de exportação da Rússia para o Brasil foram petróleo, fertilizante, aço e ferro. O Brasil também importou grãos no valor de 24 milhões e borracha no valor de 5 milhões da Rússia. Em setembro, o comércio bilateral chegou a 1,12 bilhão. Segundo a análise, o comércio entre o Brasil e a Rússia ultrapassou a marca de 1 bilhão pela primeira vez em agosto de 2023. O Brasil também aumentou suas exportações para a Rússia em 12% até 156 milhões. As exportações de soja brasileira para o comércio russo quase dobraram e atingiram 58 milhões, tornando a leguminosa um dos principais produtos de exportação do país latino-americano. Entre os 5 produtos mais exportados estão também a carne, o café, o amendoim e o tabaco, segundo a análise. Ternium fecha contrato com a Petrobras e revoluciona o mercado livre de gás, fornecimento de aproximadamente 100 mil metros cúbicos por dia, fortalece o crescimento industrial e posiciona a empresa como líder no uso de fontes mais limpas. A Ternium, uma das maiores siderúrgicas do Brasil, acaba de dar um passo estratégico importante ao migrar para o mercado livre de gás natural, tornando-se a terceira empresa do setor siderúrgico no Rio de Janeiro a adotar essa prática. O contrato firmado com a Petrobras envolve o fornecimento de aproximadamente 100 mil metros cúbicos de gás natural por dia.
Esse movimento reflete uma tendência crescente entre as indústrias brasileiras de buscar maior competitividade e alinhamento com as metas de descarbonização. Vamos entender os detalhes das transações e seu impacto no mercado de gás natural. O contrato assinado entre a Ternium e a Petrobras, anunciado no início de outubro, é um marco na estratégia da siderúrgica para se consolidar como uma das líderes em inovação e sustentabilidade no setor, com fornecimento de 100 mil metros cúbicos por dia de gás natural. A Ternium segue um exemplo de outras grandes empresas do setor, como a Gerdau e a CSN, que também aderiram ao Mercado Livre recentemente. A Petrobras, por sua vez, vê essa parceria como uma oportunidade de ampliar sua participação no mercado de gás e desenvolver sinergias com a Ternium em projetos relacionados à descarbonização. Isso alinha os interesses de ambas as empresas com a agenda global de redução de emissões de carbono, fato essencial para o futuro da indústria siderúrgica. A Ternium é agora a terceira empresa no estado do Rio de Janeiro a migrar para o mercado livre de gás, juntando-se a Gerdau e a CSN, que já estão operando nesse modelo. O Rio de Janeiro hoje consome quase 1,7 milhão de metros cúbicos de gás por dia, que representa 23% do consumo total não termoelétrico da Naturgy, a distribuidora local. A Gerdau, que migrou em junho deste ano, assinou um contrato de 168 mil metros cúbicos por dia com a Petrobras, enquanto a CSN, maior consumidora do estado, contratou impressionantes 1,390 milhão de metros cúbicos por dia em um acordo que envolveu, além da Petrobras, as empresas Shell e Galp. Esses números indicam o apetite das grandes indústrias por contratos no mercado livre, que promete maior flexibilidade e melhores condições comerciais. De acordo com o gerente executivo de gás e energia da Petrobras, Álvaro Tupiaçu, o mercado livre de gás natural está em franco crescimento e deve continuar a se expandir nos próximos anos. Segundo ele, a abertura desse mercado já demonstra um desenvolvimento significativo, mesmo que ainda esteja em seus estágios iniciais. O número de indústrias do mercado livre mais que dobrou em 2024 e há uma expectativa de que mais empresas sigam esse caminho. Um exemplo é a Braskem, que se prepara para entrar no mercado livre por meio de sua comercializadora Vulcan, reforçando a tendência de expansão desse modelo. Além disso, a recente migração do grupo Ceral no setor de cerâmicas em São Paulo é outro indicativo de que um ambiente livre de gás está atraindo empresas de diversos segmentos industriais. Com todas essas movimentações, o futuro do mercado de gás no Brasil parece promissor, e a entrada de players como a Ternium reforça a importância dessa transição para um setor mais competitivo e alinhado com as metas ambientais do nosso planeta.